Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula. E eu sou o professor Wallace e hoje vamos continuar o nosso assunto de mecânica de fluidos. Em nossa última videoaula, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês, a gente discutiu sobre a hidrostática, onde nós estávamos estudando os fluidos em repouso. Agora chegou o momento da gente estudar sobre a hidrodinâmica. E para isso, eu trouxe aqui como um exemplo a, a imagem de Júpiter, onde nós podemos ver que a sua atmosfera, que é puramente composta por fluidos, gases, né, apresentam diversos fenômenos associados à hidrodinâmica, como o escoamento de fluidos, escoamentos turbulentos e outras coisas. Tudo bem? Então vamos conferir essa videoaula de hoje para aprendermos um pouquinho mais sobre mecânica de fluidos. Bem, estudar fluidos por si só já é uma tarefa bastante complicada, devido à dificuldade devido à dificuldade. Estudar fluidos é uma tarefa bem interessante na física, principalmente quando esses fluidos estão em movimento. Por quê? Fluidos em movimento, diferentemente de sólidos, eles têm um comportamento muito complexo. Então a descrição desse movimento é uma tarefa bastante difícil, mas que traz resultados muito interessantes para a gente. Para facilitar a nossa vida, nós iremos fazer algumas considerações sobre o movimento dos fluidos. Então, aqui, a efeito de simplicidade, nós iremos considerar que os fluidos eles possuem um escoamento laminar, eles possuem um escoamento incompreensível, um escoamento não viscoso e um escoamento irrotacional. Mas calma, se você não sabe o que significa nenhuma dessas palavras, eu vou mostrar para você logo mais. Escoamento laminar nada mais é do que aquele escoamento bem comportado de um fluido. Por exemplo, aqui eu trago a imagem para vocês de uma fumaça. Observem que nós temos duas regiões distintas. Uma parte mais abaixo, em que a gente verifica que o comportamento dele é um escoamento laminar. Vejam que a forma como a fumaça se desloca, ela permanece praticamente a mesma, né? Então, por isso a gente chama de um escoamento laminar. Já na parte de cima da imagem é diferente, você vê que ela começa a ficar altamente caótica e a gente chama isso de escoamento turbulento. Escoamento incompreensível, na verdade, ele só está te dizendo que o líquido vai permanecer com a densidade constante. Nesse caso, isso vai facilitar para a gente na hora de construir as equações associadas. E o que significa um escoamento não viscoso? Bem, a viscosidade é uma propriedade do fluido similar à ideia do atrito para o sólido. Então, a viscosidade é a dificuldade que o fluido tem em escoar em um recipiente. Por exemplo, se você pegar um copo com água e um copo com mel e virar os dois copos, vocês perceberão que a água irá escoar com muito mais facilidade do que o mel. Por quê? Porque o mel é um fluido viscoso, tem uma viscosidade muito grande. Então, quando a gente fala de escoamento não viscoso, a gente está desconsiderando o atrito entre o fluido e a parede do recipiente. E, por fim, o escoamento irrotacional, nós estamos assumindo que o fluido não tem a propriedade de girar. Como assim? Imagine um rio. Vocês já devem ter percebido que quando a canoa tenta atravessar de uma margem para outra, se ele não remar com uma certa velocidade, ele tende a girar. Isso é porque o rio ele é um escoamento rotacional. Ele tem diferentes velocidades ao longo da sua extensão. Isso faz com que um objeto, ao entrar nessa correnteza, tenda a girar. Então a gente vai considerar aqui, para facilitar a nossa vida, escoamento laminar, escoamento incompreensível, escoamento não viscoso e escoamento irrotacional. Agora vamos conferir os principais resultados associados à hidrodinâmica. Quando nós falamos de escoamento laminar, o que a gente tem, né? Bem, no escoamento laminar, o que nós temos? Temos o fluido passando por uma tubulação. Observem que esse tubo ele apresenta duas seções transversais, com áreas A1 e A2, onde a gente verifica que a área A1 ela é maior do que a área A2. Vemos também que ao longo de um intervalo de tempo ΔT, esse fluido ele anda em cada uma das tubulações uma certa distância, discriminadas por ΔS1 e aqui ΔS2. Então a gente pode encontrar o seguinte: veja que cada uma das regiões destacadas, na cor verde e na cor vermelha, possuem um volume. Então eu posso encontrar que este volume ele vai ser essencialmente a área da base, no caso da região verde, A1, vezes a altura, nesse caso, ΔS1. Enquanto que a região vermelha
vai ter também um volume dado por A2 vezes delta S2. Bem, e uma vez que o volume que entra nessa parte verde ele é igual ao volume que sai, então o que a gente tem é que essa área A1 delta S1 é igual à área 2 delta S2. Agora a gente pode utilizar lá da cinemática o resultado para essa variação de espaço. Vamos lembrar aqui. Lembrem que velocidade é a variação do espaço sobre o tempo. Logo, essa variação do espaço é velocidade vezes o tempo. Substituindo esse resultado aqui e aqui, lembrando que cada uma das porções vão ter uma velocidade diferente, o que nós encontramos é o seguinte, que a área A1 vezes velocidade 1 ΔT é igual à área A2, velocidade 2 ΔT. Afinal de contas, o tempo em que isso acontece é o mesmo para os dois. Logo, nós vamos encontrar que A1 V1 é igual a 2 V2. Vale comentar também que essa grandeza daqui, área vezes velocidade, ela é chamada de vazão. Ok? E essa equação é o que nós chamamos de equação da continuidade. Mas o que ela significa? E o que ela explica para a gente? Veja, se a área A1 ela é maior do que a área A2, consequentemente, para que eles andem os deslocamentos no mesmo intervalo de tempo, a velocidade na parte 2, na vermelha, tem que ser muito maior do que a velocidade na primeira parte. Tudo bem? Vamos continuar conferindo algumas outras propriedades? Um outro resultado muito importante e com muita utilidade é a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli ela relaciona algumas grandezas associadas aos fluidos, pressão, velocidade e altura, quando a gente considera um escoamento não viscoso no regime laminar. Então vamos conferir como utilizar a equação de Bernoulli. A demonstração da equação de Bernoulli pode ser feita utilizando tanto as equações de Newton quanto conservação de energia. Porém, nessa videoaula, o nosso objetivo não vai ser realizar a dedução, apenas entender a equação e saber como utilizá-la. Então, vamos considerar o seguinte. Um fluido ele escoa com uma vazão constante através de um tubo de comprimento L, da extremidade a de entrada e a saída. E ele mantém uma vazão constante. Pois bem, então, se você quiser estudar dois pontos distintos, por exemplo, peguemos esse ponto e este ponto. O que a equação de Bernoulli ela faz? Ela relaciona ela permite que a gente consiga encontrar pressão, velocidade e altura para esses dois pontos destacados. Então, a equação de Bernoulli ela é escrita da seguinte forma: a pressão mais ρgh mais meio de ρv quadrado, isso vai ser constante. Como assim? Se eu calcular a equação de Bernoulli, vou chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2, então se nós calcularmos a equação de Bernoulli para esse ponto e calcular a equação de Bernoulli para esse ponto, o que nós vamos ter é o seguinte, que pressão 1 mais densidade do líquido GH1 mais meio de ρ V quadrado 1, isso vai ser igual a pressão 2 mais ρ GH2 mais meio de ρ V2 ao quadrado. E o interessante é que se a gente considerar um fluido em repouso, a equação de Bernoulli ela recai na equação da pressão com a profundidade. Essencialmente, o que nós vamos encontrar é P1 menos P2 igual a ρg H2 menos H1. E isso aqui é essencialmente a diferença de altura. Então, nós vamos ver que a diferença de pressão. Bem, e se nós fizermos uma outra particularidade para a equação de Bernoulli? Nós vimos que quando a velocidade ela é nula, a equação de Bernoulli recai na expressão da pressão com a profundidade. E quando os dois pontos estão sujeitos à mesma altura, o que acontece? Surge o que nós chamamos de efeito Venturi. Certo? O que é o efeito Venturi? Essencialmente, o efeito Venturi ele surge quando você tem um fluido passando por uma tubulação que tem uma espécie de estrangulamento, representado por esse ponto 2 aqui. Ok? E o que acontece?
Quando o ar ou o fluido ele passa por esse estrangulamento, a sua velocidade ela aumenta e a pressão diminui. Como assim? Bem, vamos lembrar. A equação de Bernoulli ela fala para a gente o seguinte, que P mais ρgh mais meio de ρv quadrado é constante, onde ρ é a densidade do líquido, g é a aceleração da gravidade, h a altura e v a velocidade do fluido. Tudo bem? Perfeito. Agora, se o fluido está escoando por uma tubulação em que não tem diferença de altura, então nós temos que SH ele é zero. E o que acontece com a equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli ela fala que a pressão mais meio de ρv quadrado, isso vai ser constante. Então, se nós escrevermos a equação de Bernoulli para cada um dos pontos, a equação de Bernoulli vai ficar P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado igual P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado. Então, a gente pode verificar o seguinte, que na região 2, para garantir que a equação de Bernoulli seja verdadeira, seja válida, a velocidade 2 ela tem que ser maior do que a velocidade 1, enquanto que a pressão 1 tem que ser maior do que a pressão 2. Esse resultado ele é conhecido como efeito Venturi, e esse estrangulamento na tubulação ele é chamado de tubo Venturi. E esse resultado ele é muito importante quando a gente pode desconsiderar essa altura entre pontos num fluido se movimentando. E onde ele tem aplicação? Bem, ele tem diversas aplicações, por exemplo, na aerodinâmica de carros automotivos, na aerodinâmica de aeronaves, porque a ideia é você garantir a sustentabilidade. Então, como que nós podemos ver na prática o efeito Venturi? Observem que aqui nós temos um fluido se propagando em que eu posso pegar dois pontos essencialmente próximos. E aqui eu estou desconsiderando a altura entre eles. Vejam que o formato da asa garante com que a velocidade do ar passe muito mais rápido pela parte superior, com uma velocidade muito superior, então aqui ele está com uma velocidade de 185 km por hora, enquanto na parte de baixo ele passa com uma velocidade de 169 km por hora. E o que acontece? Isso faz com que, utilizando o resultado do efeito Venturi, a pressão na parte de baixo da asa seja maior do que a parte de cima. E é o que dá exatamente a sustentação às aeronaves. No caso de carros automotivos, você inverte o formato do aerofólio. Você quer que a velocidade do ar seja muito maior por baixo do carro e fazendo com que a pressão em cima dele fique maior e prendendo o carro ao chão. Tudo bem? Bem, pessoal, agora para a gente finalizar a nossa videoaula, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre turbulência e o número de Reynolds. Nós vimos que todos os resultados aqui apresentados da hidrodinâmica foram considerados para um regime laminar. Mas a gente sabe que é um fluido se propagando, você tem regiões em que você tem um regime laminar e você tem um regime turbulento. Será que existe uma maneira da gente identificar esse ponto de transição? Bem, a resposta é sim, né? Então observem que nós temos na parte superior da imagem um fluido se propagando de forma turbulenta e abaixo você tem uma região laminar. E essa região circulada é a região de transição do regime laminar para o regime turbulento. E quem é que mede isso para a gente? É o número de Reynolds. O número de Reynolds, ou coeficiente de Reynolds, né? Ele é um número adimensional e é muito usado na mecânica de fluidos para exatamente calcular o regime de escoamento de um determinado fluido sobre uma superfície. Então, por exemplo, ele é utilizado em projetos de tubulações industriais, em aeronaves, foguetes e embarcações. Então, o seu significado físico ele é dado pela seguinte expressão. Bem, o número de Reynolds ele é uma grandeza adimensional. E aí você tem o raio da seção transversal, então considere um tubo circular. Você tem a densidade do fluido, você tem a velocidade e a viscosidade, que é como se fosse o coeficiente de atrito do fluido e o recipiente. Bem, e é interessante a gente comentar que como ele é um número adimensional, ele não tem unidade, mas ele tem uma importância. Então, por exemplo, se você tem um determinado fluido que está escoando
e você calcula o número de Reynolds desse fluido, e você verifica que esse número de Reynolds ele é menor do que 2000, significa que esse fluido ele vai propagar em um regime laminar. Ele vai estar na parte de baixo da nossa figura. O movimento dele vai ser similar a esse da parte de baixo. Agora, se você calcula o número de Reynolds e ele dá acima de 3000, ele vai estar num regime turbulento. Aí vem a pergunta, e se ele estiver entre 2000 e 3000? O que significa? Bem, aí é um pouco complicado porque vai depender da substância. Ora pode ser laminar, ora pode ser turbulento. Eu vou deixar um vídeo para vocês aqui também falando sobre o número de Reynolds e algumas experiências. E como uma forma de aplicação, eu queria calcular o número de Reynolds para o nosso sangue. Então vamos considerar o sangue escoando a uma velocidade de 30 centímetros por segundo através de uma aorta de 1 centímetro de raio. Então o que a gente tem, né? A gente tem, peço desculpa pelo desenho, mas foi o melhor que eu consegui fazer. Então você tem o nosso sangue escoando por uma aorta. Essa aorta ela tem uma seção transversal circular de raio de 1 centímetro e o sangue propaga com uma velocidade de 30 centímetros por segundo. O número de Reynolds, então, para ele vai ser dado por aquela expressão, 2 vezes o raio da seção transversal, vezes a densidade do sangue, vezes a velocidade, dividido pela viscosidade. E aí vale lembrar que o sangue ele tem uma densidade de 1060 kg por metro cúbico e a viscosidade de 4 milipascal vezes segundo. Essas são as suas grandezas físicas. Substituindo, a gente vai encontrar que o número de Reynolds do sangue ele é aproximadamente 1.600. E assim verificando que ele é menor do que 2.000. Ou seja, o sangue ele escoa dentro da nossa aorta num regime laminar. Ainda bem, já pensou se ele escoasse de forma turbulenta? Seria extremamente complicado, né, pessoal? E assim a gente chega ao final da nossa videoaula sobre hidrodinâmica. Caso tenha ficado alguma dúvida, assista novamente aquela parte que você teve dificuldade, dê uma olhada nos exemplos resolvidos no nosso material e, claro, não esqueça de colocar nos comentários o que você achou dessa videoaula. Tudo bem? Até a nossa próxima aula e fiquem bem. Tchau, tchau.